Tá no ar o seu Revista Lespe, o momento de ficar por dentro do que está acontecendo no estado de São Paulo e como o Parlamento Paulista trabalha pelos anseios e necessidades da população. Hoje é segunda-feira, 27 de abril de 2026 e o tema de hoje é longevidade. Viver mais é uma conquista. O turismo para essa faixa etária aumentou bastante. Mas o Brasil está preparado para envelhecer? O que os nossos hábitos estão fazendo com o nosso corpo ao longo do tempo? É possível prevenir declínio cognitivo na pessoa idosa. E mais, planejar o envelhecimento ainda é um tabu? Hoje a gente discute longevidade, os desafios de uma população que vive cada vez mais. O Revista Lespe começa agora. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Como é que você tá? Me conta. Tá se sentindo bem? Tá com uma dorzinha no pescoço, na coluna? Pois ó, senta bem confortável, tá bom? Nada de dor na coluna. Eu quero você se sentindo bem, porque hoje a gente vai falar sobre isso, se sentir bem. Afinal, viver mais sempre foi um sonho da humanidade, mas agora que estamos conseguindo, será que a gente está preparado para isso? Hoje a Revista Lespe trouxe especialistas para tentarmos responder a essa pergunta. Patrícia Prata Lessa atua com estimulação cognitiva e acompanha avanços científicos na área, incluindo pesquisas da Universidade de São Paulo sobre saúde do cérebro. Seja bem-vinda, doutora Patrícia. Muito obrigada por estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. E olha só, tem mais, tá? O ortopedista Dr. Guilherme Henrique Porceban, especialista em coluna, falei que a gente ia falar sobre isso, fala sobre a relação entre longevidade e saúde da coluna vertebral. Tô com uma dorzinha, mas o senhor vai me ajudar, né, doutor? Claro, claro. Eu que agradeço o convite de falar sobre um tema tão comum como a gente pode ver, né? E que sempre atrai bastante curiosidade da população. Muito obrigada por ter vindo. Agradeço. E o geriatra Felipe Vecchi acompanha de perto os desafios do envelhecimento e da dependência com foco em planejamento e qualidade de vida. Sobre isso que a gente persegue. É isso que a gente persegue. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, né? A gente chegou no envelhecimento, agora a gente precisa saber trabalhar para que todo mundo desfrute esse momento. É isso. E o nutrólogo Renato Lobo trabalha com alimentação e prevenção de doenças, destacando o impacto dos hábitos alimentares na longevidade e na qualidade de vida. Oi, doutor Renato, seja bem-vindo também. Obrigado pelo convite. Espero que possamos ter um ótimo papo, conversar bastante sobre longevidade e impactar muitas pessoas. E comer bem é difícil, viu? É um trabalho, né? É uma luta diária. É isso, uma luta diária. Tudo aqui, na verdade, é uma luta diária. A gente tem, que time de especialistas para falar sobre isso, né? E eu já quero começar falando com você, doutora Patrícia, porque assim, o envelhecimento do cérebro, afinal, é inevitável ou dá para fazer alguma coisa antes que a gente chegue lá? Vou começar já com essa pergunta que ficou martelando na minha cabeça quando eu soube que a gente ia falar com a senhora hoje, tá? Bem, na realidade, todos nós vamos envelhecer. A partir do momento que a gente nasce, a gente já está envelhecendo. Então, né? gente, ó, já fica essa dica para você. Não adianta, tá? Não adianta. A gente vai envelhecer, até porque é bom envelhecer, senão a gente morre antes. Sim, a gente não consegue definir 100% como, né, nós vamos envelhecer, mas a gente, com uma certa dose de hábitos saudáveis e com muito empenho, a gente consegue sim ter uma longevidade com bastante qualidade de vida. E com uma boa alimentação, com exercícios físicos, com uma estimulação cognitiva, aprendendo coisas novas, hábitos novos. Isso tudo faz com que a gente viva mais anos e com mais qualidade. Eu acho com certeza. Que a senhora deu a deixa, o gancho, porque assim, exercitar o cérebro, exercitar o corpo também, né? Como é que faz? É um casamento aí? Com certeza, na verdade, a gente sabe que a dor nas costas, ela tem a causa física também, que é importante na geração dos principais razões, como a degeneração, né? Então, a imobilidade, o sedentarismo contribui. Mas, por outro lado, a questão mental, ao gerar uma situação de estresse, ansiedade, acaba intensificando o quanto que a pessoa sente aquela dor. Então,
aquele treinamento mental, além de ser importante para um bom envelhecimento, acaba que auxilia na saúde mental e, consequentemente, também acaba ajudando na dor na coluna, que é tão comum hoje em dia, né? Queria conversar com vocês dois aqui, fazer esse ping-pong, porque em que momento a dor para de ser comum e passa a ser um sinal de alerta? Manda aquele alerta para o cérebro, talvez. Eu acho que existe, pelo menos dentro da minha cabeça, um ping-pong mesmo, uma ligação entre isso, né? A dor na coluna, talvez, e o envelhecimento do cérebro. Porque a dor, né, manda, né? A gente sente a dor é um sinal mandado para o cérebro. Sim. Na realidade, assim, né? Quando a gente fala de dores de envelhecimento, existe uma falta de informação muito grande ainda para a população. Então, por exemplo, quando a gente fala de memória, muitas pessoas acham que é comum, que é normal você perder a memória, ou você ter problemas de memória. Ter problemas de memória pode ser algo frequente, sim, mas não necessariamente normal. Então, quando as pessoas entendem isso e quando algo começa a acontecer, elas vão em busca de um especialista que pode ajudar a identificar se de fato é alguma questão cognitiva ou se de fato pode ser alguma outra questão alimentar, algumas vitaminas que podem estar faltando, algum tipo de doença mais infecciosa, né? Então, assim, falta-se informação. E com a dor, eu acredito que acaba sendo a mesma coisa, né? Então, as pessoas acabam sentindo dores, não, tudo bem, estou envelhecendo mesmo, acho que é normal, e acabam não procurando o especialista. Então, informação, eu acho que é o que pode ajudar as pessoas a terem uma qualidade de vida mais interessante. Como saber se a dor e se a memória são sinais do envelhecimento ou não, se são algo normal? Por exemplo, a perda de memória, na verdade, a falta de memória ali, também pode ser ansiedade, falta de atenção, né? Nesse caso, quando a gente está falando do cérebro, às vezes uma pessoa desatenta é um sinal do transtorno de ansiedade generalizada, nesse caso. Mas como saber se é um sinal do envelhecimento? Existem vários aspectos que podem contribuir para algum problema de memória, né? Alguma falta, vamos dizer assim, dessa habilidade de como ela era antes. Mas a ansiedade pode ser? Com certeza, a ansiedade pode ser. Mas a gente sabe que assim, nada vai para a minha memória que não tenha sido foco da minha atenção. Então esse jeito louco da gente viver, né, que faz uma coisa aqui, faz outra ali, multitarefas, enfim, isso tudo pode impactar. Agora, quando é algo que a gente precisa olhar com mais carinho? Quando eu começo a sentir que aquilo está impactando na minha funcionalidade, né? Hoje já existe um diagnóstico, declínio cognitivo subjetivo. E o que é isso? Declínio cognitivo subjetivo. O que é isso? Sabe quando você começa a falar assim, puxa, eu não lembro aquela palavra, está na ponta da língua, mas eu não consigo me lembrar, mas ninguém percebe que está acontecendo nada com você. Inclusive, se você fizer testes, né, cognitivos, não vai aparecer ali no teste cognitivo nenhum problema, mas você sente que tem algo de errado. Então, eu acho que assim, a partir do momento que você sente, que você começa a ficar inseguro para se colocar em algumas situações, que percebe que está trabalhando a funcionalidade, você tem que buscar ajuda. E aí é só uma coisa que só você percebe. Esse declínio cognitivo subjetivo, sim, você percebe, os outros ainda não. A partir de qual idade, normalmente, você consegue perceber isso? Olha, eu vou te dizer que eu comecei a sentir coisas desse tipo lá para os 45, né? Nossa, fala, puxa, eu lembrava em inglês a palavra e não conseguia lembrar em português a palavra. Né? Nossa! Então, ainda bem, reserva cognitiva, né? Eu aprendi o idioma desde muito pequena. Então, eu criei uma reserva cognitiva. Então, eu tinha ainda essa opção de lembrar na outra língua. E dependendo com quem eu estava falando, estava tudo certo, né? Mas começou a me incomodar. E eu comecei a ficar com medo de em um momento onde eu precisasse me expor que a palavra faltasse. Então, aí a gente sabe que tem que buscar um pouco mais de ajuda, ler mais, estudar mais, fazer uma estimulação cognitiva, fazer exercício físico, se alimentar melhor, enfim. E a dor na coluna? Porque eu vejo, doutor Guilherme, muita gente jovem, vou falar até de mim, não tão jovem aí, mais também, mas desde os 20 e pouquinhos, com dor na coluna, de tudo, tá? Eu sempre fiz muito exercício físico, sabe? Mas... E também vinha disso, né? Exercício físico, você sente muita dor, mais muscular, mas dor na coluna também. Em que momento essa dor na coluna,
pode ser um sinal de alerta? Qual é o sinal de alerta que as pessoas devem perceber para isso? É um sinal, talvez, de um envelhecimento e as pessoas devem cuidar melhor disso? Bom, na verdade, a dor na coluna tem se tornado cada vez mais comum, porque eu costumo dizer que ela é o ponto de encontro de tudo que acaba afetando o indivíduo hoje em dia, né? As questões sociais. Então, a falta de mobilidade, alimentação ruim, falta de sono, estresse, carga de trabalho grande, né? Então, A alimentação ruim sim, afeta porque... impacta a coluna? Com certeza, tanto em relação ao avanço do processo degenerativo, mas também na capacidade de gerar uma estrutura muscular, manter um peso adequado para reduzir a carga sobre a coluna. Então, na verdade, tem se tornado cada vez mais comum as dores e a dor nunca, na verdade, nunca é normal, né? Então, sempre que há dor, há uma razão para tratamento, porque ninguém precisa se acostumar com dor, já que isso, por mais leve que seja, acaba afetando a qualidade de vida. Apesar disso, a gente sabe que na prática, no dia a dia, não é toda dor que leva a pessoa a ir ao médico, porque é inviável, né? Tem que perder dia de trabalho, enfim. Agendar, então, via de regra, a pessoa tem que tomar mais cuidado sempre que essa dor, ela permanece por um tempo maior do que uma semana, se torna uma intensidade muito grande, né? Então, ela já surge com uma intensidade muito além daquilo que estava habituado. Quando ela vem associada à perda de peso, a outros sintomas que não envolvem apenas a coluna, quando está associado também a alterações no local, por exemplo, fica vermelho, altera a postura, ou principalmente quando gera também uma dormência ou perda de força nos membros, nas pernas ou nos braços. Isso nos acende um sinal de alarme de que pode se tratar de algo potencialmente mais grave, né? O que poderia ser, por exemplo, quando causa uma dormência? Normalmente, quais são os casos que chegam ao seu consultório? Geralmente, a causa mais comum na faixa etária, ali por volta da 3ª e 4ª década de vida, são as hérnias de disco, né? Então, é bastante já estive frequente. É bastante comum, aí acredita-se que, na verdade, a dor lombar, cerca de 95% da população vai ter em algum momento da vida, né? Agora, a hérnia de disco corresponde apenas a 1% de todas as pessoas que sentem dor lombar, o que acaba ainda sendo bastante comum. E, na verdade, isso acaba afetando, gerando uma compressão das estruturas neurológicas da coluna e pode afetar a transmissão da força e da sensibilidade. É importante, sim, que começar a sentir, por exemplo, dormência, perda de força, já procurar atendimento para intervir o quanto antes. Apesar de que, muito raramente, isso vai levar a uma perda completa. Dificilmente uma pessoa chega a perder completamente os movimentos por causa de uma hérnia de disco, porque esse processo é gradativo, né? Antes de chegar ao doutor Felipe, e eu vou explicar por que eu vou deixá-lo por último, quero falar com o doutor Renato. Ele estava falando que até... O gancho da alimentação, né? A alimentação, não, mas não é só isso, vou já explicar. A alimentação também tem essa ligação com o problema da dor na coluna. Isso chega para o senhor também? O senhor chega... Quando a pessoa chega normalmente, eu imagino, apenas para emagrecer, para ficar sarado, para ficar bonito. Mas o senhor pensa em tudo para tratar o organismo, o corpo como um todo? Sim, a ideia é fazer algo completo com o paciente. Então, você vê um problema inicial, que é o motivador da procura. Seja a parte estética. Eu quero emagrecer, eu quero ter um ajuste em algum ponto. Mas aí, para o processo investigativo, a gente tem que perguntar sobre vários pontos da pessoa. Desde como que está a sua memória, você sente dor, como que está a sua disposição, como que está a sua alimentação e por aí vai. E aí você consegue ter uma ideia mais completa do estado dela. E o causador de tudo aquilo. Porque só o emagrecimento, às vezes, a pessoa pensa que é fácil. É só eu tomar aquele medicamento famoso e acabou, meus problemas foram solucionados. Velha, vamos lá, né? A velha canetinha, né? Que todo mundo quer a canetinha, meu Deus do céu. Aí quer a canetinha e às vezes não quer nem fazer a musculação, perde a massa magra, perde tudo. É uma desgraça, né? O resultado rápido, muitas pessoas vão ter. Mas a questão é, só resultado rápido não sustenta. E depois a pessoa vai e recupera tudo de novo. Então fica naquele vai e vem, vai e vem, vai e vem, e isso não é legal. E fica com a aparência até cansada, envelhecida mesmo. Porque perde proteína, perde colágeno. E aí o doutor vai ver isso muito bem no consultório, porque é uma consequência, né? Você perde estrutura muscular
E aí, Que por... sustenta a coluna. Exatamente, por perda de estrutura muscular, sente mais dor. Né, o que mais acontece hoje em dia é chegar paciente que falava, olha, eu emagreci e minha dor piorou. Na verdade, quando eu estava o peso acima, eu não sentia tanta dor, agora piorou. Tava Porque mais ele falava que era robusto, né? bom emagrecer, né? Mas na verdade é justamente isso, é uma perda de peso isolada, de uma forma muito acelerada, não acompanhada de atividade física, da alimentação adequada. E isso, para a coluna, é uma tragédia, assim. De fato, cada vez mais comum chega a pessoa relatando isso. Porque ela acreditava até então que o peso era o causador de tudo que ela sentia, né? E bastava perder o peso, era uma solução mágica que ia melhorar tudo. E, na verdade, não é bem assim também. Doutor Felipe, sabe por que eu estou deixando o senhor por último? Porque quando a pessoa vai perdendo a memória, tá tudo bem, eu vou à neurologista. Quando tá com dor, não tem nenhum problema, eu vou, né, ao ortopedista. Quando eu tô com algum problema, eu quero emagrecer, né, vou ao nutrólogo, ao nutricionista. Mas as pessoas estão preparadas aí ao geriatra? As pessoas querem dizer, eu envelheci? Estamos preparados? Cada vez mais estamos ficando preparados, né? Tentando, é E mais ou menos isso? A gente está discutindo bastante aqui de envelhecimento, né? E eu sempre divido de duas formas. A primeira é aquilo que é genético. Veio com a gente herdou dos nossos pais, dos nossos avós, e ali é um risco que eu carrego, né? E hoje isso eu ainda não consigo modificar, né? Às vezes eu consigo mapear, às vezes eu consigo, né, ver se eu tenho uma predisposição maior, que eu puxei dos meus pais, puxei das minhas mães, mas isso não tem que ser o nosso foco hoje de tratamento. E aí tem a parte que é a nossa missão, que é o quanto eu consigo me preparar para o meu envelhecimento saudável. E aí a gente falou, né, de parte cognitiva, né, de estimulação cognitiva, de estudar, né, de estimular o cérebro. A gente falou do controle de peso, sem fórmula mágica, né? A gente falou de atividade física, né, que também não tem fórmula mágica, é todo dia. Então esse é o nosso papel do envelhecimento saudável. E muitas vezes, quando a pessoa começa a perceber que ela está tendo um declínio muito forte, né, da sua ou capacidade cognitiva ou até mesmo da sua capacidade física, ela começa a se incomodar e aí ela procura o geriatra. Pois é, agora, por que as pessoas evitam tanto, na verdade, demoram tanto a procurar o geriatra e só procuram na emergência? É mais ou menos isso que acontece? Tem acontecido, o senhor disse que as pessoas estão começando, mas é na emergência ainda que chegam ao seu consultório? De maneira geral, elas chegam quando elas estão com um problema que muitas vezes não está sendo resolvido, porque ela precisa entender o momento da vida, ela precisa entender como ela está hoje do corpo, da mente, para a gente começar a trabalhar. E aí vem, será que é um problema real ou será que é algum quadro cognitivo, né? Será que a coluna dela é um problema de fato ou será que ela tem outras doenças, desde a osteoporose, sarcopenia, que é a perda da massa muscular, né, pela idade, para impactar esse problema? Então, muitas vezes, a repulsa em procurar um geriatra é por já achar, puxa, estou chegando no final da linha, será que eu vou ouvir dizer é isso mesmo, né? E nem sempre é isso mesmo, né? Então, a pessoa sempre busca outras soluções antes de chegar na gente. E essa questão de perder a massa muscular, a gente tem que ir construindo essa massa muscular, porque é mais ou menos uma reserva. Se eu não me engano, a partir dos 40 anos, mas me corrijam se eu estiver errada, a perda é muito maior e é até mais difícil de você ter massa magra. É mais ou menos isso? Exatamente, né? Entre 30 e 40 anos, né? Entre perto dos 30, 30 ai, anos, que bom saber. Adorei. Eu estava colocando para bonzinho, depois, tô sendo porque, bonzinho. né? Não estava gostando de saber que era entre 30. Mas a gente atinge, né, o nosso ápice por volta aí dos 30, 40 anos e depois começa esse tipo de declínio, né? Mas não necessariamente ele precisa ser ladeira abaixo, né? Então essa construção que a gente faz nesse momento da vida vai impactar lá na frente. Inclusive, a gente tem uma pesquisa, tá? Porque pesquisas indicam que sem estímulos frequentes, o cérebro, falando do cérebro, ele tende a perder desempenho ao longo do tempo, gente. Por isso, manter a mente ativa é essencial para preservar a saúde mental e o bem-estar emocional também, especialmente na população idosa. O estudo supera, na verdade, da Universidade de São Paulo, realizado durante 2 anos, comprovou a eficácia da estimulação cognitiva e que proporcionou melhor qualidade de vida aos participantes da pesquisa. Uma das responsáveis pelo estudo foi a doutora Thaís Bento, especialista em neurologia e gerontologia da USP. Esse estudo traz dados importantes
porque ele mostra que é possível, através de um recurso preventivo, um recurso de baixo custo, promover a saúde cognitiva, a saúde mental de pessoas idosas, mantendo assim as pessoas no envelhecimento ativo, as pessoas com a prevenção do declínio cognitivo por mais tempo, o que na prática significa autonomia por mais tempo de vida. Então, a estimulação cognitiva, ela vai ter esse papel, ela vai ser um recurso não farmacológico, normalmente multicomponentes, ou seja, vai treinar as diferentes habilidades cognitivas, como atenção, memória, funções executivas, raciocínio lógico, resolução de problemas, visando estimular áreas do cérebro e também gerar ganhos cognitivos decorrentes desses estímulos, desses desafios. Os dados do estudo, eles mostram que é possível prevenir declínio cognitivo na pessoa idosa. Uma vez que nós vimos que os participantes que fizeram parte do grupo da estimulação cognitiva tiveram a redução na frequência de esquecimentos, a gente observa que a própria pessoa se tornou mais autoconfiante, a própria pessoa conseguiu observar que na sua rotina ela estava menos esquecida, que sua memória teve um desempenho melhor. E quando a gente fala de uma memória com melhor desempenho, a gente também está dizendo que a pessoa ela está gerenciando melhor a sua rotina. Meu nome é Edgar, tenho 81 anos e vim contar um pouco da minha história. Sempre procurei ter uma vida equilibrada e pratiquei muitos esportes. Entendi que a felicidade na vida é um somatório de dias felizes e assim fui procurando olhar o lado positivo de cada dia. Resolvi há pouco mais de um ano a me dedicar também a fazer uma estimulação cognitiva. Entendi logo que não se tratava apenas de exercitar a memória, que normalmente é a nossa grande preocupação. Muitas outras atividades cognitivas são necessárias. Eu organizei e participei de torneios de beach tênis, onde cheguei a conquistar alguns troféus. Percebi que para ganhar as partidas, além da parte técnica, era fundamental a concentração e o foco nas jogadas. Por fim, e talvez o mais importante, foi ter entrado para o mundo do supera. Além de um convívio social, me trouxe muitas posturas diferentes. Avaliando após um ano de treinamento, tenho certeza que meu crescimento no foco das atividades se deve ao treinamento cognitivo da Escola Supera. Com esse estudo, o nosso objetivo é trazer embasamento para políticas públicas de prevenção à saúde mental da pessoa idosa, trazer elementos que fundamentem iniciativas não farmacológicas que visam promover a autonomia, a independência e a saúde cerebral durante o processo de envelhecimento. Eu já estive lá nesse lugar e é muito legal o trabalho que eles fazem. Olha, mas eu vou ser sincera. Eu acho incrível as contas que eles fazem ali, mas eu não entendo nada. A senhora pode me falar um pouquinho mais dessa pesquisa, desse estudo, por favor, doutora Patrícia? Essa pesquisa, ela foi realizada por profissionais, por pesquisadores da USP, tanto da área da gerontologia, quanto também da neurologia. E houve uma publicação, agora no início de janeiro, numa revista internacional sobre os resultados da pesquisa. A pesquisa ela teve a duração de 2 anos, e o foco era fazer a avaliação de um método de estimulação cognitiva para idosos saudáveis, certo? Então, nós tivemos 3 grupos, 207 pessoas participando do estudo. Então, nós tivemos 3 grupos, um grupo que fez o treino com Supera, um outro grupo que fez aulas educativas, né, de saúde para uma longevidade com mais qualidade, e um outro grupo que continuou vivendo a vida e só fez os testes junto com os 2 outros grupos. Fez os testes, mas sem fazer nenhuma intervenção cognitiva, certo. tá? Então, um com o Supera, um outro com aulas educativas, mas Supera, não era uma que você intervenção. fala esse método
Esse método é um programa de estimulação cognitiva, né? Os alunos, eles são alunos, não é uma clínica, né? Eles vão para a escola uma vez por semana e aí eles fazem atividades que vão estimular várias habilidades. E eles também têm a oportunidade de fazer isso em grupo. Então, todas as aulas são dadas em grupo. E o que é que esse estudo revelou? Tá. Então, revelou que as pessoas que fizeram as aulas com Supera, eles tiveram uma melhora na memória significativa no primeiro ano de treino. Eles tiveram melhora na cognição global, geral, melhora em funções executivas, uma redução em sintomas depressivos. Uau! E uma redução também nas queixas cognitivas. Então, eles se sentiram com mais memória, com mais atenção, com mais agilidade de raciocínio. Que é uma coisa que os idosos normalmente têm muita queixa, né? Da perda de memória. Sim. E isso acaba mexendo em todo o eixo familiar. Porque quando o idoso está ali perdendo a memória, perdendo o raciocínio, tendo... Nossa, todo o eixo familiar acaba sendo mexido. E se isso melhora, melhora também a convivência familiar e melhora a qualidade de vida do idoso. Com certeza. E, na realidade, ele vai para o Supera, ele acaba tendo ali um convívio com uma turma. E as turmas, elas são separadas por faixa etária. E a socialização também, né, doutora Exatamente isso. Patrícia? Então, muitas vezes o aluno ele chega já lá com aquela sensação assim de, eu não consigo mais fazer isso, não consigo fazer aquilo. E aí ele se depara com uma outra pessoa com a mesma idade, que tem hábitos muito saudáveis, que tem uma saúde tão boa quanto a dele, e ele começa a repensar, sabe? O que ele já deixou de fazer, que ele pode voltar a fazer. É um reflexo, ele se vê ali, por que eu não consigo também? Exatamente, Incrível isso. exatamente isso. Incrível. E o que a gente tem aqui? Porque eu os vi fazendo lá, O ábaco. parece disso aqui pequenininho. Sim, sim, Com sim. isso aqui, esse aqui é enorme, gente, olha isso aqui. É para fazer conta de matemática, é isso? Olha só, o ábaco é um instrumento de cálculo, mas o objetivo lá, né, para a estimulação cognitiva, não é exatamente o cálculo em si. Mas quando a gente está mexendo nessa ferramenta, a gente tem muito foco e atenção. Eu não consigo falar com alguém, eu não consigo me distrair, senão eu tenho que começar o meu cálculo novamente. Isso seria um desafio enorme para mim. A matemática, o foco, a atenção, tudo. E uma outra coisa, eles começam a fazer de forma assim, né, manual. Então, eles vão tocar físico mesmo no ábaco. Na prática, e depois como é, de um então? certo tempo, eles conseguem fazer esse mesmo cálculo com um ábaco imaginário. Ele imagina o ábaco e ele faz o cálculo ali. Nossa. Mas vamos lá. Vamos lá. Aqui, vamos imaginar aqui, vou usar essa coluna aqui mais do meio, tá bom? Certo. E essa aqui vai ser a nossa coluna da unidade, tá? Unidade. Então, eu tenho uma régua e todas as vezes que eu aproximo uma conta dessa régua, eu vou somar. Todas as vezes que eu afasto uma conta da régua, eu vou subtrair, Certo. tá? As contas abaixo dessa régua, elas representam uma quantidade. Então, se eu estou na unidade, eu quero somar 1. Eu aproximo a conta, eu somei 1. Agora, eu quero somar 2. Então, duas contas, eu somo 2. Qual é o resultado? 3. 3. Certo? Não vai me perguntando não, porque eu tô com medo. Eu sou tão ruim de matemática e eu tô ao vivo aqui no programa que eu tô com medo de perguntar 2 mais 2 e eu responder 22. Ó, aqui no ábaco, se eu tiver 2 na unidade e 2 na dezena, eu tenho 22. Mas vamos lá. Ok. As contas Faz acima sentido. da régua. As contas acima da régua, elas representam 5 quantidades. Certo. Então, se eu somo uma quantidade e somo 5 quantidades, eu tenho aqui 6. 5 mais 1. Então, 6. Quero somar mais 2. 5 mais 3. Então, eu tenho 8. Isso aqui é milenar, né, doutora Isso Patrícia? é milenar. Isso é milenar. Isso, hoje em dia, ajudando idosos a refrescarem a Sim. memória, a melhorarem a cognição. Sim. E olha só que Incrível. bacana. Eu vou querer vou levar um. E aqui a gente vai, por exemplo, você tem unidade, dezena, centena, então eu vou lá somar 125 mais 312 menos 200. Não, peraí, não, E aí não, você acabou vai fazendo comigo. o cálculo e o Não, cálculo fica acabou registrado comigo. aqui. Alguém aí sabe fazer? Vocês não mintam pra mim. Vai lá. Tá bom, ninguém sabe também. Eu não fiquei de burra aqui, porque nenhum dos doutores sabe, então tudo bem. E o que mais temos aqui, doutora Bem, Patrícia, que pode ajudar os idosos a
a melhorar a cognição e o que mais? Tá. Memória. Nesse programa de estimulação cognitiva, a gente tem Aham. algumas ferramentas que são individuais. Então, cada um faz os seus exercícios no ábaco. O ábaco sozinho mas mesmo, né? existem atividades que são coletivas, né? Então, por exemplo, o jogo. O jogo é uma atividade coletiva. Bloco louco. Bloco louco. Ah, o bloco louco. Nunca ouvi falar. A gente pode jogar até com 4 participantes. Cada participante ele recebe um kit de peças e ele precisa. Então aqui a gente tem uma Eu carta adoro que jogo. tem uma imagem. Eu adoro jogo. Olha lá, ó. A gente tem uma carta que tem uma imagem, certo? Certo. Aí o que eles têm que fazer? Ai, meu Eles Deus. precisam Não consigo pegar. manipular. Aqui, uma carta Manipular. com uma imagem, gente. Ele manipula as peças e ele vai posicionando as peças de uma tal forma que ele precisa formar exatamente aquela imagem ali, tá? Então, muitas vezes ele chegou na penúltima Legal. peça e não era aquela peça. Então, ele vai ter que reconstruir, vai ter que se reorganizar e vai fazendo. Posso Legal. trabalhar individualmente? Posso, mas a gente trabalha de forma coletiva. Legal, A gente legal. trabalha atividades com linguagem, onde cada aluno ele recebe um número de cartas e ele vai trocar só uma letra e transformar em outra palavra. Olha só, tem várias letras aqui, ó. E dá para transformar em palavras, tá vendo? Aqui, ó, você pegou uma com Ó. O. Se eu tenho ali bola, você pode trocar uma letra e transformar em Em outra bolo. palavra. Exato. Pode virar bolo. Pode virar Ó, bolo. pelo menos eu sou de humanas, pelo Sim. menos essa eu sei. Não tenho medo de 2 mais 2 ser 22. Isso você vai trabalhando com velocidade, se quiser ou não. Ah, e o que enfim. mais? Isso aqui tem um ratinho tão Ai, tem. bonitinho, gente. Esse aqui é um jogo não. que ele dá um nó Olha mesmo. aqui que ratinho bonitinho na câmera do Josiel. Ah, e olha esse fantasma, então. Esse aqui eu achei fofo. Esse aqui faz o quê? Olha o fantasma. Ah, Bonitinho. E o fantasminha, Josiel? Olha aqui, mostra pra gente. Esse fantasminha e esse ratinho ajudam como? Bem, na realidade a gente tem várias peças aqui. São várias peças. E aí a gente recebe cartas, Aham. né? Então, quando eu tenho uma carta, então aqui eu tenho ó, um barril azul, um chapéu vermelho, uma garrafa verde, o Certo. fantasma branco e um ratinho cinza. Aham. Então, quando a gente olha para uma carta, imagina aí 4 pessoas trabalhando junto. Quando eu olho para uma carta e nessa carta eu encontro algo que existe aqui, tanto na forma quanto na cor, Tipo essa carta aqui. isso. O que tem nessa carta que eu tenho aqui na mesa? Essa carta tem um ratinho. Um ratinho cinza. Um ratinho cinza. Então, que eu foi posso o que eu pegar achei. o ratinho cinza. Então, Certo. quando essa carta é apresentada, você vai pegar o ratinho cinza, porque é o que consta na carta e na mesa, igualzinho. E os idosos se divertem. Sim, só que aí existe um desafio um Não se pouquinho divertem maior. tanto? O que foi? Não, eles se divertem. É que assim, esse é o desafio número 1. Ah. Mas existem outros desafios, como por exemplo, quando eu tenho uma carta e nessa carta não tem nada real, ou seja, eu não tenho um ratinho cinza, mas eu tenho o que aí, olha? Eu tenho... Não sei, um barril. Eu tenho Um barril e algo não identificado. um fantasma, É um fantasma. cinza. Ok. Tem fantasma cinza aqui? Não tem Não. fantasma cinza, eu tenho um fantasma branco. Aí eu tenho um barril. Aí Certo. o barril é verde, mas aqui o meu Ah. barril é azul. Ou seja, eu não tenho nada real que esteja nessa carta e seja idêntico às peças que estão aqui na mesa. Aí o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que pegar alguma coisa dessa mesa que não esteja representado nessa carta. Então, olha só. Aqui eu tenho o fantasma. Eu não posso pegar o fantasma. Não posso. Cinza. Não posso pegar nada cinza. Tá. Barril. Não posso pegar o barril. E não posso pegar nada verde. Ou seja, o que eu teria que pegar? O chapéu. Tá. Entendeu? E assim, os são- idosos vão se divertindo e trabalhando a mente. Ele vai ter que trabalhar Adorei. atenção, foco, memória de trabalho Adorei. para fazer esse tipo de atividade. E isso divertindo, se divertindo, estando ali com os outros alunos. Me diverti também, tirando a matemática, me diverti. Vamos colocar então a nossa mesa de volta no lugar? Por favor, doutor Renato, pode voltar de volta. Vamos fazer uma substituição? Aqui é ao vivo mesmo, tá, gente? A gente vai fazendo a substituição para fazer todo mundo caber no nosso sofá. E aí, eu me pergunto uma coisa, gente. Tudo isso, essa brincadeira e tudo mais, faz quando, né, sai do consultório da neurologista, vai para o consultório do geriatra. Isso ajuda? É uma junção de, digamos assim, todos vocês, né? Todos vocês que trabalham para a longevidade. É uma união que vocês veem que dá resultado? Não, com certeza, né? A estimulação cognitiva e a socialização
junto com a alimentação saudável e o controle das comorbidades das nossas doenças, são os 4 pilares do envelhecimento saudável, né? Então a gente está trabalhando aí 2 pilares que com certeza suportam para que a gente consiga envelhecer com bastante saúde. Agora, eu fico me perguntando também, a gente falou muito agora da cognição, mas qual é o impacto do sedentarismo no envelhecimento, doutor Gustavo? Na verdade, Doutor Guilherme, desculpa. o sedentarismo está diretamente associado à qualidade de vida, a piora, né, no caso, a qualidade de vida na idade mais avançada. Então, a gente sabe, existem inúmeras pesquisas que mostram que a prática de atividade física, está sempre se movimentando, uma caminhada, as atividades de fortalecimento, previnem o avanço do processo degenerativo, especificamente no caso da coluna, mas também de outras articulações, como o joelho. E isso acaba retardando o aparecimento, possivelmente, de dores associadas a esse processo degenerativo. Isso já é muito bem estabelecido, por isso é a principal forma de prevenção em relação a desgastes do corpo. E, claro, também envolve essa questão mental, né? O exercício físico é essencial para a melhora do quadro de ansiedade, de depressão, que acabam agravando a dor que vem por uma outra possível causa orgânica, mas que algumas pessoas sentem uma intensidade maior justamente pelo associado a esse quadro mental que acaba agravando. Então, ele acaba atingindo de várias formas a qualidade de vida na idade mais avançada, né? Nós mostramos vários joguinhos mentais, cognitivos, mas eu vejo, claro, tem muita gente se preocupando hoje com o corpo, como eu disse, falei com o doutor Renato, mas no sentido de se olhar no espelho, de aquele sentido instagramável, digamos assim, né? O ideal, doutor Guilherme, a partir de que momento seria para construir um envelhecimento saudável da coluna, o senhor falou do joelho também, para construir essa massa muscular, né, essa reserva muscular para proteger nossa coluna, nosso joelho e tudo mais, principalmente a coluna, para que a gente chegue lá na velhice e não precise de alguém para pegar alguma coisa lá no chão, para que a gente não fique com dor, até para sentar numa cadeira. A partir de que momento seria o ideal ir para academia? Até porque, eu vou, com licença, aumentar aqui a minha pergunta, porque existem muitos esportes, né? Mas até onde eu sei, pelo que eu já pesquisei, nada bate a musculação para isso. É mais ou menos isso? Sim, a gente sempre recomenda, na verdade, a academia, a atividade de fortalecimento pode ser realizada a partir da maturidade esquelética, né? Então, sim que houve o fechamento das cartilagens de crescimento, que acaba variando de pessoa para pessoa, nas meninas costuma ser mais precoce, nos meninos mais tardio. Assim que houve esse fechamento, a pessoa já pode frequentar a academia, fazer exercícios físicos de fortalecimento. E, na verdade, o envelhecimento saudável, ele é construído a partir do início da idade adulta, né? Apesar de, claro, que qualquer momento que a pessoa começar a fazer atividade física, isso é benéfico para ela, mas muitas vezes a gente acaba se preocupando com isso, de fato, só quando começa a perceber que o tempo está passando. Não que seja tarde, mas com certeza, se houvesse um início mais precoce, os benefícios, os ganhos seriam muito mais palpáveis e mais notáveis aí quando chegar de fato na idade idosa. E essa questão, né, de aumento da prática de atividade física por questões de aparência, apesar de uma finalidade inicial ser voltada à aparência, não deixa de ser uma atividade bom, né? física. Que bom que estão fazendo. E a gente vê justamente isso, que está na moda, digamos assim, a fazer atividade, expor, está indo para a academia, até certo ponto não deixa de ser benéfico, acaba se tornando prejudicial quando envolve outras questões, né, relacionadas ao excesso, mas, via de regra, a população tem compreendido mais a importância do exercício. Confesso que enquanto o senhor estava falando, eu estava passando algumas imagens de alguns senhores de idade fazendo pilates e, nossa, fazendo uma flexão assim, com o bracinho fechado, que me deu uma inveja, menina. Vou te dizer. Olha aí, no ar.
Gente, que É, isso maravilha. mesmo. Já pensou chegar nessa melhor idade desse jeito? Eu faço flexão, mas eu não sei se eu vou chegar nessa idade fazendo essa flexão. Maravilha, amei. Mas, gente, olha, como eu disse, a gente está cheio de especialistas, vocês 4, para falar sobre longevidade, mas vamos falar mais ainda, porque tem gente esperando por nós, mas fora do nosso estúdio. Olha só, e se envelhecer não for sobre diminuir, mas sobre continuar em movimento, aprendendo e participando? Iniciativas pelo país têm mostrado que a autonomia, convivência e acesso à cultura fazem toda a diferença na qualidade de vida de quem passa dos 60. Para falar sobre esse envelhecimento mais ativo e protagonista, a gente conversa agora ao vivo por chamada de vídeo com Gustavo Nogueira, assessor sociocultural do SESC São Paulo. Vamos falar sobre atividades físicas adaptadas, inclusão digital, cultura e ações que fortalecem o protagonismo da pessoa idosa na sociedade. Protagonismo muito importante, né não? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite. Vamos falar sim, isso é muito importante para todo mundo. Olha, a gente está falando muito sobre envelhecimento, sobre coluna e tudo mais, mas convivência, socialização também faz toda a diferença para quem tem mais de 60, né? Então, a gente foca muito nisso, da questão da convivência, porque a gente tem visto que, apesar de todas essas informações serem muito valiosas, né, atividade física, uma boa alimentação, etc., a gente percebe que sem a convivência, sem esse protagonismo, sem esse incentivo das pessoas terem a própria autonomia, reflexão, essas atividades isoladas acabam, não que elas sejam invalidadas, elas obviamente têm muita força, mas elas perdem um pouco do seu valor. Quando nós estimulamos as pessoas a se encontrarem, a participarem das atividades, a formarem novos grupos, né? Isso também dá uma camada de proteção e não apenas de proteção, mas de sentido para a vida dessas pessoas, né? Não apenas a gente fala, né, pegando um pouco do que a OMS fala, né? A gente não vai simplesmente adicionar anos à vida, mas a gente vai adicionar vida aos anos, né? Nossa, meio que você falou é isso, adicionar vida aos anos, adicionar sentido. E vocês têm muitos programas, né? Me fala mais sobre o que é que vocês fazem em relação a isso. E o que eu acho até também, né, que contrasta muito em relação à visão que as pessoas têm, que a sociedade mesmo tem da pessoa idosa. Exatamente. Onde muita gente vê perda, onde muita gente vê limitação, a gente vê justamente a potencialidade que essas pessoas têm, né? De modo geral, a gente tem atividade nas principais linguagens artísticas, né? Então, aí, dança, teatro, música, circo, literatura, audiovisual, etc. Tanto para as pessoas fazerem cursos, oficinas, aprenderem um pouco mais, quanto também para assistirem, né? Fruição e assim por diante. Nós temos, como já foi conversado aqui, muitos canais para poder fazer atividade física também das mais variadas, desde da própria dança, como a ginástica multifuncional, outras discussões a respeito de corpo e imagem corporal, né? A gente estava falando de Instagram aí. Parece que tem uma barreira invisível para as pessoas mais velhas utilizarem o Instagram por conta dessas questões de filtros e de imagem, né? E temos também ações voltadas para a cidadania, né? Que a gente promove encontro justamente para pegar ouvir essas pessoas, né? Quais são as demandas, o que elas têm para falar para a gente, o que elas têm para falar uns aos outros e umas às outras ali, e poder discutir um pouco dessa participação cidadã na nossa sociedade, né? Buscar pelos seus direitos, quais são, como são, ir atrás de novos direitos, novas informações, letramento digital, né? Hoje em dia, não só para as pessoas serem capazes de utilizar as ferramentas, mas para evitar de cair em golpes, etc., e para produzir seus próprios conteúdos também, né? Então essas são as grandes frentes que a gente atua atualmente aqui, e isso em todas as unidades do SESC, né? Falando aqui pelo estado de São Paulo. Nossa, Gustavo, você falou um mundo de coisa que eu não sei nem assim por onde começar, porque assim, são coisas muitíssimo importantes. Você falou da questão artística, da questão do movimento mesmo do corpo, né? Que eu acho que dá à pessoa idosa, ajuda a pessoa idosa a ter mais autonomia. E falando de autonomia, também a questão do letramento digital. Você até falou desse filtro, dessa barreira invisível que tem entre a pessoa idosa e, sei lá, rede social. Vocês também trabalham isso? É isso mesmo? Trabalhar essa autonomia para que essa pessoa não dependa
no futuro, ou talvez nesse presente que ela já está, isso é muito importante, fazer com que ela tenha sentido nessa vida e veja que ela pode ter autonomia física, ter autonomia também nesse campo digital. É isso que o SESC está pensando e ainda mais socializando, né? Vendo que outras pessoas da idade dela também podem e vendo isso refletido em si. Exatamente, porque isso traz propósito de vida para as pessoas, né? Eu acho que uma das questões mais importantes é isso, a pessoa tem ideias, tem desejos, tem propósitos, tem projetos de vida em todas as idades, né? Uma pessoa idosa não tem só passado, pelo contrário, ela tem bastante futuro. E no Brasil e no mundo tem cada vez mais futuro, né? A gente pega esse exemplo do letramento digital, que não é somente para a pessoa ter uma capacidade técnica de utilizar um aparelho, né? Ou de utilizar um serviço, utilizar um celular, ter uma conta no banco, mas de ela ter uma capacidade crítica, né, de saber filtrar e perceber os conteúdos que chegam para ela e também para ela começar a produzir seus próprios conteúdos, né? Hoje em dia a gente percebe que cada vez mais para você ser e estar no mundo, você precisa ter essa participação digital. E como que cada faixa etária lida e trabalha com essa participação, né? Eu acredito que o letramento digital, inclusive essa capacidade crítica, hoje em dia é fundamental para todas as idades, né? Mas cada vez mais as pessoas idosas estão inseridas nesse mundo, mas o como se inserir e a partir disso, né? O que elas vão fazer com esse conteúdo, que eu acho que é fundamental, né? Até para a gente voltar para aquilo que mencionamos antes, para a gente poder fazer disso um estímulo ao convívio e à convivência, né? Muitas vezes é nessas rodas de conversa que essas pessoas discutem esses conteúdos e são capazes ali de criticar e perceber se a informação que chegou para elas é verídica, não é, etc. Por isso o nosso foco ainda é o encontro presencial, é a troca de ideias, é a convivência e o estímulo que as pessoas façam novas amizades e fortaleçam os vínculos que elas já têm. É isso, a gente tem que ver a pessoa idosa. Aliás, a pessoa idosa tem que lembrar que não importa a idade dela, ela é protagonista da própria vida, tem que continuar sendo, não importa quantos anos tenha, e esquecer essas limitações, né? E essa atividade física, o letramento digital, tudo isso que o SESC proporciona ajuda muito. Muito obrigada, Gustavo. Foi um prazer conversar com você. Conheço o SESC, adoro o SESC. É muito massa tudo isso que vocês fazem. Obrigada, tá? Muito obrigado. Tchau, tchau, gente. Boa semana. Tchau, querido. É isso, gente, é muito legal, né? Esse trabalho que o SESC faz. Todo mundo aqui, eu acho que conhece o SESC, né? E assim, doutor Felipe, porque o trabalho do SESC também, eu imagino que o senhor deve conhecer, chegar até o seu consultório, idosos que vão ao SESC ou que pelo menos estão em algum tipo de socialização, que socializam. É muito diferente o envelhecimento dessas pessoas quando elas têm a oportunidade de socializar com outros idosos do que as outras? Existe uma disparidade nesse sentido? Com certeza, né? Existe a disparidade, mas eu acho que o mais importante da gente discutir é o acesso, né? É você oferecer toda essa parte da educação, da cultura, porque isso impacta, né, nesse envelhecimento saudável, né? Então, às vezes a gente fala tanto, né, de cursos, de dieta, né, de academia, às vezes as pessoas falam personal trainer, mas como é que eu consigo oferecer tudo isso que a gente fala para uma população tão diversa quanto a gente, desde as pessoas, né, com uma renda menor até as pessoas com maior poder aquisitivo, né? Eu acho que esse é o trabalho legal, da gente dar acesso, porque a gente tem certeza, isso é ciência, de que a estimulação cognitiva, tudo isso que a gente tem discutido, realmente melhora a qualidade de vida, melhora a sobrevida e traz a melhoria para a população. É isso, doutor Felipe. E olha, muito se fala, né, que a população brasileira está envelhecendo, mas o outro lado da história é que cada vez as pessoas com menos de 30 anos estão diminuindo, essa população está diminuindo, tá? Os dados são do IBGE, que apontaram que em 2012, quase metade da população brasileira, 49,9%, estava abaixo dos 30 anos. Já em 2025, esse percentual caiu para 41%. Isso significa que apenas 4 em 10 brasileiros são jovens.
Por outro lado, no mesmo período, o número de brasileiros 60 mais aumentou de 11% para quase 17%. A pesquisa revelou ainda que em uma década, 10 milhões de brasileiros deixaram de ser considerados jovens. Pois é, gente, a população está envelhecendo. E que tal aprender a comer melhor para a gente chegar? Olha, a minha família, eu vou dizer, viu? Minha bisavó morreu aos 109. Uau. Todos os meus avós morreram com 98, 99 e agora o último aos 100. Então, eu não aceito chegar com menos disso. Só que com muita qualidade de vida. Me ajuda, Exatamente. porque eu como muito mal. Aí eu não sei se eu chego lá. Me ajuda, doutor Renato. Vamos envelhecer bem com qualidade, Ai, porque meu não é Deus. só número, né? É o que foi falado. É você Não adianta. envelhecer bem, você ter anos de qualidade na sua vida. Por favor. Exercício físico, eu tô lá sempre, desde sempre. Boa. Agora, por que a gente montou essa mesa aqui? O que é que essa mesa aqui, por que tudo isso é tão importante para envelhecer bem? Olha, tem algumas coisinhas aqui que são parte importante do nosso envelhecimento, que envolve algo que você vai fazer todo o seu dia, que é comer. Né? Claro. Todo dia você come. E o movimento também, né? A gente fala muito de atividade física também, é algo que a gente faz diariamente. Mas a alimentação é chave, porque é algo contínuo na nossa vida. E se você come sempre algo que não é saudável, algo que inflama o seu corpo, você vai continuamente prejudicar isso. E agora aqui tem algumas dicas importantes para você adequar o seu dia a dia, colocar isso na sua rotina. Ó, isso daqui. Frutas vermelhas. Uau, são os adoro. berries, que são aquelas frutinhas ou vermelhas ou roxas, desde morango, mirtilo, framboesa, amora. Lembra, eu pegava no Posso pé dar uma assim. bicadinha? Opa, fica à vontade. Na hora do almoço, né, gente? Pegava a amora Não é direto no possível. pé lá, era uma maravilha, uma delícia. E por que elas são tão saudáveis? Essa E deliciosas. corzinha, são gostosas, né? Essa corzinha, esse vermelho, esse roxo, são compostos anti-inflamatórios, antioxidantes que tem nessas frutas e eles são muito saudáveis. Então vale a pena você colocar Deixar no do seu dia a ladinho. dia e dá para você colocar como uma sobremesa, dá para você colocar até no café da manhã. E é algo que tem um gostinho bom, né? Eu gosto muito de cereja, por exemplo, não está aqui. Ah, Mas cereja é não. docinho, é uma delícia. Amora, framboesa, tudo isso é muito bom. Fala-se muito da uva, que é bom também, só não pode abusar, né? Ai, não pode? Colocar Nossa, sempre na forma de suco, também não. Posso falar uma coisa que eu odiava? Tive um nutricionista que mandava comer 8 uvas. Ah, não dá, né? Vai Mas é comprando. isso. Ah, ele é esse. Mas tudo bem, deixa pra lá. Não, vai Temos comendo. aqui, vou chegar no melhor por hoje. Opa. Alho. Alho, eu coloquei aqui o alho como um exemplo, mas são os temperos. Tá? E tempero, a gente estava até falando agora há pouco, a horta, né? Ter horta em casa, que era algo que nós fazíamos antes. E é muito interessante, o alho é um grande exemplo. Você ter lá a sua hortelã, cebolinha, coentro, e por aí vai, né? E dá pra ter, né, nos vasinhos menores, dependendo do tempero, dá sim. E eles, Já a tive. pimentinha, né? Ele aguenta bem. Tem que, dependendo, né, no apartamento Pimentinha é mais de difícil. cheiro, dá. E o alho eu coloquei aqui como importante porque ele tem um componente interessante que chama alicina, que é do alho. E ele tem um efeito na imunidade, ele até ajuda como coadjuvante no tratamento de algumas doenças crônicas. Então é algo interessante que dá sabor à comida, ao alimento. E quando a gente fala de tempero, a gente está falando de comida natural, alimentos mesmo, né, que nós preparamos. É diferente de pegar algo congelado, esquentar, comprar algo já pronto. A gente está falando de comida preparada ali, feira, mercado. E isso é o saudável. É você Perfeito. desembrulhar, só descascar o alimento e preparar. Aqui temos os chás. Chá. Tem algum chá específico? Eu imagino que nenhum chá faça mal. No geral, não. A maioria dos chás são bons. Eu É gosto tudo muito natural, do chá claro. verde, que está ali. Esse daqui. Não sei se dá para a gente ver melhor. Ah, chá verde. Opa, acho que todo mundo conhece. O chá verde, ele pode vir na forma nessa forma in natura Ou ou no no saquinho. velho saquinho, né, gente? Que É bem fácil mais de você fácil fazer. para quem é mais preguiçoso. Isso. E tem chás que são mais estimulantes, aí você coloca durante o dia, dá até para substituir o café. Né? Tem gente que irrita o estômago, o café, então, vamos achar um substituto.
E aí coloca de manhã. E à noite aqueles chás que já te acalmam, que E relaxam. por que o chá é bom para a longevidade, é um aliado do envelhecimento? Porque também tem alguns compostos antioxidantes, anti-inflamatórios, que são importantes. O próprio chá verde tem um composto bem interessante, que ele está relacionado à longevidade. Ele ativa algumas vias metabólicas do seu corpo que são interessantes, que ajudam, sustentam essa longevidade. Eles ajudam a acelerar o metabolismo? Isso existe? Tem muita gente que fala isso, tem muita gente que toma chá verde principalmente para isso. Tem alguns compostos que fazem esse papel. Do chá verde, ele tem um pouquinho de cafeína, então as pessoas a utilizam cafeína por nesse conta caso. disso. Ok. E aqui nós temos os suplementos. O que é que o senhor trouxe aqui? E aí os suplementos. Aqui é o velho ômega 3, Ômega que 3, todo sim. mundo, todo nutricionista manda tomar. E a velha creatina também, que é uma Isso. aliada, inclusive, na musculação. Exatamente. Para a recuperação muscular. A gente falou muito da musculação, sobre ganho de massa muscular para prevenir as dores na coluna, que são... O seu trabalho ajuda o do ortopedista ali, o doutor Todo mundo Guilherme. aqui, a gente trabalha em conjunto, um ajudando o outro. Mas você ter, por exemplo, a creatina, fala-se muito no contexto de academia. Você está malhando, tem que tomar creatina. Mas é algo que eu vou indicar para o meu pai, para minha mãe, porque isso vai, mesmo não treinando, eles treinam, mas mesmo se não tivesse, porque isso vai sustentar a massa muscular, mesmo no envelhecimento. É importante fazer com acompanhamento, óbvio, mas ele vai ajudar a manter esse músculo. Então, o seu corpo consegue prevenir isso, a perda de massa muscular, e ele ajuda na cognição também, ao que parece. Ajuda a proteger o declínio cognitivo. Então, com o tempo, a gente sabe, a doutora está aqui para confirmar, né, a cognição ela vai querendo escapar da gente. Então, são formas que nós temos de trabalhar isso. O treinamento, que ela mostrou muito bem, é uma forma de você manter ela lá. O músculo ele vai querendo escapar da gente. Nós treinamos para, fica aqui que ele é importante. E esses suplementos, eles visam a complementar isso também. Deixei o que eu mais gosto para o final. Esse O que o chocolatinho gosta. está fazendo aqui, doutor Renato? Olha, chocolate, ele é um composto fundamental para a longevidade. Como assim o chocolate? Sim, mas não é aquele chocolate que você vai querer comer. Aquele chocolate normal. Eu já ia comer. Cheio de açúcar. Não. É o chocolate amargo. Eu gosto, né? Tudo bem. Posso? Então, ótimo, pode. Posso? Então, Porque tá bom. o chocolate amargo, ele é rico no cacau, que é o composto principal do chocolate. Os outros, que ficaram mais Delícia. populares, eles são cheios de açúcar, gordura vegetal. Então, no final, a pessoa está buscando o prazer do açúcar. Agora, quando você come esse chocolate amargo, o que você está sentindo? É o gosto do cacau. Que é uma delícia também. E aí, a gente tem que Mas aprender... eu acho que o meu paladar ele já foi também já tá treinado acostumada, para isso. De muito ir para nutricionista, treinamento, e aí vai. Você tem que aprender a sentir esse gostinho. É igual o café. Às vezes você prova um café, depois você prova um café bom. Opa, tem diferença ali. E o meu é só sem açúcar. Isso. E aqui não tem nada a ver com a mesa que você trouxe, mas na verdade é a sua água. Hidratação. Mas água, né, gente? Hidratação. Tem a ver com tudo. Sim, é É fundamental. saúde. É saúde, você Não tem que manter não uma estava no hidratação nosso adequada. script, mas água, né, doutor? Sim, por favor, gente. Bebam água agora, nesse momento. Faça aquela pausinha para encher a garrafinha e volta aqui com Então, água. com licença, doutor Renato, vou sentar e beber água porque eu tô, desculpa, tá, gente, com boca cheia aqui de chocolate para falar com vocês. Doutor Felipe, e aí eu me pergunto, a gente estava falando, né, o doutor Renato estava dizendo aqui, que é uma grande, digamos assim, vocês todos juntos, né, assim, para ajudar a longevidade, ajudar no envelhecimento. Mas aí eu me pergunto, doutor Felipe, quando as pessoas chegam até vocês, qual é a maior queixa? O que é que essas pessoas dizem de verdade? Eu quero que o senhor me diga, na verdade, a realidade nua e crua no seu consultório. E aliás, qual é a principal idade que elas chegam lá? A idade em si, o número, eu acho que é difícil a gente mensurar, mas realmente a principal busca... Perdão, doutor Felipe. A principal busca é quando a pessoa entende que ela precisa se programar ou se planejar para o seu envelhecimento. Então, quando ela percebe, né, quando dá aquele estalo ou aquela sensação do tipo, nossa,
agora eu preciso pensar como eu vou me cuidar mais ou como é que eu vou planejar o meu envelhecimento. Isso pode acontecer aos 40 com alguém que vivenciou uma situação familiar, isso pode acontecer alguém que a esposa ficou doente ou o filho, né, saiu de casa e ele fala, poxa, agora talvez eu estou precisando olhar mais para mim mesmo. E qual é o planejamento que o senhor diz? O planejamento, ele passa, obviamente, o planejamento médico por uma avaliação bem ampla, né, sobre a condição daquele idoso, e aí passa dos riscos, né, genéticos, até da gente tentar estimular esses hábitos de vida saudável, mas desmistificar aquelas perguntas, né, e o exemplo super legal é, muitas pessoas chegam morrendo de medo de ter Alzheimer, né, como é que vai ser minha vida se eu tiver? E a pergunta é, né, após aí uma avaliação de risco, obviamente, mas da avaliação clínica é, se um dia você vier a ter, como que a gente pode tratar em conjunto? Né? O que você imagina daquele momento que talvez você não vai ser a pessoa que consiga tomar a própria decisão, né? Então é a gente provocar ou trazer essas situações para o dia a dia para a gente entender o que é mais importante para aquela pessoa, para a gente conseguir desenvolver ao longo do dia a dia. Bom, antes de continuar conversando com vocês, eu tenho uma lei aqui, uma arte para chamar aqui no nosso telão. Será possível, gente? É o selo Amigo do Idoso, olha só. É a Lei 15.832, essa lei é de 2015, olha só, aparecendo aqui no nosso telão. O autor, olha só, o deputado Francisco Campos Tito, do PT. O selo Amigo do Idoso, ele é destinado a entidades que garantam segurança, saúde, higiene, atividades físicas, terapêuticas, culturais e recreativas para idosos. O objetivo é realmente atestar a qualidade dos serviços oferecidos por casas de repouso, asilos, centros de convivência, casas e lares para idosos. Gente, e aí eu já venho com uma pergunta. Vou continuar com o senhor, doutor Felipe. Institucionalização do idoso. Isso é um tabu, não é? Levar o idoso para um lar. Porque assim, eu como repórter de rua por aí, pelas andanças por esse Brasil, já estive em vários lares de idosos e existe um grande tabu e na verdade, eu já vi isso acontecer. Idosos, de fato, abandonados. Isso realmente acontece. Infelizmente, existem famílias que não se preparam, que na verdade querem se livrar de idosos. Eu já vi lares que começaram a fechar as portas da frente mesmo, porque pessoas começaram a deixar esses idosos lá e ir embora. Mas existem lares, existem leis, como a gente acabou de mostrar, o selo Amigo do Idoso, e existem lares que são, a maioria, na verdade, esses lares são de responsabilidade. E, na verdade, é muito importante que o poder público esteja junto com a família. É responsabilidade do poder público também cuidar do idoso, né, nesse momento da vida. Doutor Felipe, isso é um tabu, a institucionalização? O que é que o senhor vê? É um grande tabu e acho que é o que você trouxe, nos marca muito os exemplos negativos. Né? Sim, então ele sempre marca demais, infelizmente. Mas, e até complementando a sua pergunta, eu acho que a responsabilidade da sociedade é cuidar dos idosos. Tá? E o residencial, ele cumpre um papel social de apoiar essas famílias que muitas vezes têm os seus idosos nos seus lares, nos seus domicílios, têm as suas dificuldades muitas vezes de prestar um cuidado adequado e precisam de algum tipo de apoio. E aí a gente tem essa vergonha de buscar o apoio, porque a gente vai ficar estigmatizado e muitas vezes até o próprio cuidador adoece pelo próprio medo de buscar uma solução. Então, a institucionalização, eu vejo cada vez mais sendo tratado com a seriedade que precisa ser tratada. Sim. O residencial, por exemplo, onde a gente atua, o Cora Residencial Sênior, a gente propõe esses 4 pilares do envelhecimento saudável. Então, estimulação cognitiva, alimentação saudável, Perfeito. Socialização, o controle das doenças, para que o familiar ali, junto com o poder público, seja mais um agente de apoio do que um agente de atuação. Assim, a gente consegue garantir que a sociedade não perca, muitas vezes, a gente falou um pouquinho antes, mulheres que, principalmente aí pelo estereótipo da sociedade, precisam abandonar as suas vidas. Elas são as grandes cuidadoras, nós, né? Vou me colocar, né? Somos as grandes cuidadoras da sociedade. Muitas vezes elas têm que abandonar a sua vida porque a sociedade determinou em algum momento que são elas as responsáveis. E hoje a gente sabe que a sociedade mudou, as mulheres estão no dia a dia, as mulheres estão no mercado de trabalho, elas fazem
parte importante, né, dessa população economicamente ativa. Então, elas precisam, e aí começa a dupla jornada, que é o filho, a tripla jornada, porque é o pai. Então, como a gente consegue, dado aí esse envelhecimento, que é uma vitória da sociedade, organizar para que tanto o idoso tenha um cuidado adequado, assim como o homem ou a mulher na sua idade adulta, consiga também ter a sua qualidade de vida e a sua saúde em dia. E o que é que pesa mais, doutor Felipe? Eu me pergunto, é falta de informação, preparo emocional ou a própria condição financeira? Eu acho que é um pouco dos três. Primeiro é o medo da estigmatização, né? E aí a gente percebe que as famílias que começam a frequentar residenciais, muitas vezes elas mudam da água para o vinho, elas passam a ser uma parceira e não uma atuante. Tem sim o desafio financeiro, e aí eu acho que o Estado, né, a sociedade precisa criar alternativas, né, para apoio a essa população que cada vez mais vai envelhecer, né? E tem o medo, né, aquele medo do novo, de descobrir aí novas oportunidades. Imagino. E olha só, gente, os direitos do idoso também são defendidos pelo Conselho Estadual da Pessoa Idosa. No portal desenvolvimentosocial.sp.gov.br, na aba do Conselho, os idosos podem acessar informações sobre políticas e serviços públicos destinados à terceira idade. O Conselho também atua no recebimento e análise de demandas e denúncias, no incentivo à participação social da pessoa idosa, no apoio a iniciativas e projetos e na promoção da criação de fortalecimento dos conselhos municipais do idoso. O órgão também tem atendimento presencial no centro de São Paulo. E para conferir horário e mais informações, o indicado é acessar o portal. Eu vou repetir a página, tá? Presta atenção, gente. Desenvolvimento Social, tudo junto, .sp.gov.br. Tá lá, na aba do Conselho do Idoso, tá, gente? Fica a dica aí para vocês, o nosso serviço. É isso, é muito importante, né, gente? Canal de denúncia, canal de acesso à informação. E olha, voltando a falar sobre tudo isso, a gente está falando sobre uma cadeia muito grande de cuidado com o idoso, né? De cuidado. Nossa, a gente falou sobre tanta coisa já aqui. E aí, olhando para o senhor, doutor Guilherme, eu me pergunto, dor crônica, né? Porque a gente estava falando de coluna, cuidado com a coluna. A dor crônica, tem gente que tem, na verdade, desde muito cedo. Quando chega nessa idade, na terceira idade, qual é o cuidado que se deve ter? Ou tem que ir no consultório muito antes? Sim, a dor crônica, por definição, é aquela dor que permanece por mais de 3 meses, né? Então a pessoa... 3 meses, então, desculpa Isso. lhe interromper. Só para ficar bem claro para o pessoal, às vezes tem alguém sofrendo disso agora em casa e nem sabe. 3 meses... 3 meses é o corte, né? É a partir do momento que a dor já permanece ou se agrava. Por mais de 3 meses, a gente considera uma dor crônica. Por quê? Qual que é a importância dessa definição? Porque a dor crônica, ela não envolve mais apenas aquela causa da dor, né? Então, uma dor crônica na coluna, a gente sabe que não envolve só uma hérnia de disco ou uma degeneração da coluna. Ela já agrega a isso alterações na saúde mental, porque inevitavelmente sentir dor, a pessoa acaba ficando mais depressiva, mais ansiosa. Então, isso acaba influenciando também no tratamento, em que é necessário abordar todas essas frentes que contribuem para isso. Então, geralmente, o ideal, quase sempre, é um diagnóstico precoce e o tratamento precoce, né? Ou, quando não foi possível, em virtude de dificuldade de atendimento, a gente sabe que não é tão fácil e tão simples assim o atendimento, é procurar justamente esse profissional que vai coordenar o tratamento das várias frentes que são responsáveis pela geração daquela dor, né? E aí eu me pergunto se existe alguma relação entre dores emocionais e dor crônica, nesse caso, principalmente quando se chega à terceira idade. E eu acho que se tem um peso grande da própria idade. Aí eu acho que vocês dois têm uma relação aí, vocês dois, né? Aí entra algumas questões que é importante ter cuidado, assim, né? Geralmente essa questão da dor psicológica é uma tendência, uma estigmatização, na verdade, porque, claro, o quadro psicológico acaba influenciando ao intensificar a sensação daquela dor, porém, muito raramente a causa principal da dor que a pessoa sente, ela tem uma origem psicológica, na verdade. E ela sempre há uma causa
mecânica, orgânica, que é intensificado pela situação psicológica. E por muito tempo foi utilizado essa ideia de que a pessoa não está sentindo dor, isso é dor da cabeça dela, para estigmatizar, principalmente em mulheres e idosos. E o segundo quadro é que, sim, de fato, na pessoa idosa é importante também os cuidados com a saúde mental, mas aí entra a questão do etarismo, né? Às vezes, ignorar a dor que aquela pessoa sente por causa da idade, sair achando, mas também ela quer o quê? Está com 80 anos, como se fosse normal sentir dor ou como se ela tivesse que conviver com aquilo, né? Então, na verdade, entra muito essa questão etária no atendimento. É com 80 tem que sentir mesmo. Como se fosse a pessoa tivesse que pagar essa penitência aí de sentir a dor por causa da idade. Porque o 80 vai virar 70, depois vai virar 60, vira 50, e aí todo mundo vai ter que sentir dor. Então, quando atende a pessoa idosa, geralmente a gente vê muito assim, chegar no consultório, ela já está cansada de atendimentos em que um médico falou que ela tem que acostumar com aquela dor, o outro falou que ela deveria agradecer porque tem gente pior que ela. A gente vê de tudo absurdo. Assim, outro que é coisa da cabeça dela, que ela precisa fazer, sei lá, tratar com a saúde mental. Então, na verdade, ninguém parou de fato para escutar o que ela está sentindo e principalmente para tratar e resolver, né? Já já a gente fala sobre etarismo, então, porque agora é hora de ficar bem informado. É hora do boletim Alesp News. E com a gente ao vivo o repórter Bruno Oliveira. Seja bem-vindo, Bruno. Quais são as notícias mais importantes do dia de hoje? Oi, Vanifer, muito obrigado. Vanifer, eu começo falando sobre uma pesquisa do IBGE que apontou que o estado de São Paulo teve um aumento de quase 3 milhões de habitantes nos últimos 13 anos. E agora somos 46 milhões de pessoas aqui no estado de São Paulo. Os dados são da PNAD contínua e mostram que os idosos, pessoas com 60 anos ou mais, foram a faixa etária com o maior número de moradores, cerca de 8 milhões de pessoas, o equivalente a 17,6% do total. Já a população jovem foi a única que registrou queda em 13 anos. Os jovens com menos de 25 anos tiveram um recuo de 9,6%. Já a faixa etária dos 25 aos 29 anos caiu 11,6% em 13 anos. Em relação ao Brasil, o estado de São Paulo teve a maior proporção de moradores do país, o equivalente a 22% do total de habitantes. E neste fim de semana, a Polícia Militar prendeu um homem procurado internacionalmente por tráfico de drogas em Ilhabela, no litoral norte de São Paulo. Os policiais militares receberam informações que indicaram que o suspeito, que tinha mandado de prisão expedido pela Justiça Brasileira, havia se deslocado da Baixada Santista para o litoral norte. O suspeito foi localizado dentro de um estabelecimento comercial, onde foi detido e foi levado à delegacia da Polícia Federal em São Sebastião, permanecendo à disposição da Justiça. Na ação, foram apreendidos 2 celulares e documentos do envolvido. E agora a gente muda de assunto e segue para Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, onde acontece a abertura da AgriShow 2026, evento que reúne tecnologia, inovação e a força do agronegócio brasileiro. A repórter Priscila Doroche está lá e traz as novidades. Oi, Priscila. Oi, Bruno. Boa tarde para você, para todo mundo que está nos acompanhando. E olha que bacana, a gente flagrou um momento aqui que o presidente André do Prado está oferecendo uma coisa gostosa. Presidente, que é isso? Presidente, AgriShow, canudinho de doce de leite. Ai, nessa hora, no horário do almoço, eu vou comer enquanto o presidente fala. Prazer em falar com o senhor. AgriShow, abertura em grande estilo, muitos investimentos e o destaque, o trabalho dos nossos deputados. E viva o doce de leite! Não, inclusive isso tem a ver com o nosso trabalho, porque nós aprovamos, né, o selo que hoje dá direito ao pequeno produtor poder produzir produtos, né, da terra, né, que dão aqui, que geram milhares de empregos. Estamos aqui, linguiça, doce de leite, tudo que tem nessa feira aqui, né, nesses estandes, a gente fica muito feliz, porque é dando oportunidade para o pequeno produtor, que vai ganhando escala, vai podendo mostrar o seu produto, que são maravilhosos, né, em condição de eles comercializarem com qualidade, com o selo que agora é aprovado no estado de São Paulo. Presidente, a felicidade de toda a população, vou perguntar aqui para os produtores e também para os vendedores, quando tem esse trabalho dos senhores lá na Alesp, o resultado está aqui, que bacana, né?
Gente, você não faz ideia como eles desburocratizaram, colocaram a gente no mapa e ajudam muito com feiras, com tudo. Isso é valorizar o empreendedor, o agro. A gente está muito feliz. E ó, é uma bresaula que eu sei que ele gosta. O que é? Explica pra gente. Bresaula é um processo de maturação do lagarto de boi que fica 100 dias numa cave de maturação. E eu tenho orgulho de dizer que nós somos a primeira cave de maturação do estado de São Paulo, do Brasil. A gente matura debaixo da terra, hoje tem 6 toneladas de presunto Parma, tipo Parma, só que é presunto de São Paulo. De qual cidade você são? Ibiúna. Olha que bacana, obrigada. Como é que é o teu nome? É Ana. Ana, obrigada, presidente. A importância desses projetos que a gente aprova, muitas vezes a gente não vê materializar no dia a dia. Quando você vai a campo e vê o testemunho da Ana, você vê que a gente tem que dar oportunidades. Que o nosso povo é trabalhador, só precisa que ajudem ele na questão da desburocratização, na questão de você criar um selo que agora ela pode vender isso em escala, né, toda regularizada pela vigilância sanitária. Então esse é o nosso trabalho. Levantar os projetos importantes que fazem a diferença realmente na vida daquelas pessoas que trabalham lá na ponta. Presidente, eu vou encerrar já, eu sei que eu tenho que liberar o senhor para acompanhar aí essa caravana dos nossos deputados, o governador Tarcísio de Freitas, senadores, o senador Flávio Bolsonaro aqui também presente, mas é essa importância, né? Agro que gera renda, que gera, modifica a economia do estado. Sim, né? O agro é 1/4 do PIB do país é agro. Então nós temos que olhar para esse setor com muito carinho, mostrando a eles que nós estamos do lado deles, criando políticas públicas que vão incentivar ainda mais, ajudá-los a produzir mais, aumentar a riqueza do nosso estado, para gerar desenvolvimento, para gerar emprego. Esse é o nosso trabalho, né? Nós somos o agro que abastece não só o nosso país, mas está abastecendo o mundo. Então nós temos essa possibilidade diante de um Brasil maravilhoso, das nossas terras maravilhosas que nós temos. Só temos que, cada dia mais, estar atento a esse setor, que realmente é a solução hoje, né, na sustentabilidade, é a solução hoje na segurança alimentar. Então nós temos que ter esse olhar cuidadoso no nosso estado, no nosso país. Obrigada, presidente. Eu vou aproveitar, né, o seu presente, não vou deixar de degustar aqui, devolvo para você, Bruno. Enquanto isso, a gente vai degustar aqui essas delícias, tem tanta delícia aqui. E eu falo para vocês que estão nos acompanhando pela TV ou pela internet, a AgriShow que vai até o dia 1º de maio aqui em Ribeirão. É um momento de conexão, mas é um momento também, né, Bruno, de pensar para o futuro, o agro do futuro. Ao longo dessa semana, na programação da Rede Alesp, da TV Alesp, a gente vai trazer muita informação e a gente segue acompanhando aqui, trazendo todos os detalhes para vocês agora. Com licença que eu vou comer aqui o meu presentinho com vocês aí no estúdio. Muito obrigado, Priscila. Aproveita aí. E lembrando que a AgriShow vai até sexta-feira, 1º de maio. Volto com você, Vanifer. Obrigada, Bruno. Mais notícias a qualquer momento durante a programação da TV Alesp. Gente, eu disse, né, que na volta agora do nosso Alesp News iríamos falar sobre etarismo. O Brasil é um país etarista? Pode, quem quiser falar, pode falar. Não briguem, não briguem. E é de regra sim, porque esse envelhecimento da população é um fenômeno recente, né? Então, a gente vê que as políticas para acolhimento voltadas ao idoso também são agora dessa década praticamente, ou década anterior para cá. Então, é um processo, assim como todo, né, de consciência que tem sido construído. E é importante que não apenas a sociedade, mas também a classe médica entenda essa questão. É justamente isso que é algo que eu acho importante, porque os médicos muitas vezes normalizaram isso e não dão o acolhimento necessário, que é o que você falou. Não, mas isso aí é normal, é assim mesmo. Tem gente pior que você, mas também com 60 anos você não quer estar igual 20, 30. Mas, poxa, não precisa normalizar a pessoa ter a memória ruim, ter dores crônicas, ter a disposição ruim e etc. Então, dar esse acolhimento e entender que isso é uma queixa, a pessoa está incomodada com aquilo e pode ser melhorado. Quando o médico é etarista, aí Complicou, imagina né? a cabeça Imagina, do você paciente. vai procurar ajuda, você está numa situação de vulnerabilidade. E aí a pessoa não te ouve e fala, para com isso, você está de bobeira, né? Volta aqui quando você estiver doente. Aí pronto, né? Mas sabe o que é que eu percebi, pessoal? Que, pelo menos nas matérias que eu vi, nas minhas andanças, sou repórter, conversando com a população 60 a mais, eles estão viajando muito e sendo felizes. Olha só, a gente tem umas reportagens aqui para chamar, porque ganhar o mundo
conhecer novas culturas para a turma dos 60 a mais, já despreocupada, pelo menos, com a maior parte das obrigações da vida, viajar tem um quê de terapia? Mas para levar essa turminha para se divertir é preciso atenções especiais, tá? Como explica pra gente a guia de turismo Meire Tomura Yasuda. Hoje as pessoas 60 a mais, elas caminham quase que diariamente, fazem pilates, fazem natação, fazem hidro. Muitos que nós conhecemos estão estudando pela internet outras línguas, porque quando viajam para fora, eles ficam muito mais à vontade se conseguir se comunicar o mínimo que seja. Quando eles viajam conosco, eles já conseguem relacionar com coisas que eles já viram ou coisas da época deles, né? O que vivenciaram na história do Brasil, o que vivenciaram na história do mundo. E aí a interação entre o guia e o público é muito maior. O turismo para essa faixa etária aumentou bastante, porque eles não dependem da alta temporada, baixa temporada. Eles não necessariamente viajam aos finais de semana. Então, durante a semana, eles podem passear, né? E para o atrativo, isso é um grande investimento, porque eles começam a ganhar de segunda a segunda, né? Então, é bem interessante. E no nosso caso, que trabalhamos com a faixa etária 60 a mais, é diferente do público abaixo dessa idade. Por quê? Tem uma preocupação constante se eles estão levando os remedinhos de diabetes, de pressão alta, se eles têm intolerância à lactose. Então, quando nós saímos que tem alguma refeição, a gente sempre sugere pro receptivo que tem pessoas com intolerância à lactose, glúten ou celíacos, né? O cuidado é diferencial, porque a pessoa idosa, ela tem 15 minutos de atenção. Então, se você despeja um monte de informações, eles não vão conseguir se concentrar em cima de tudo isso. Então, tem que ser tudo em doses homeopáticas. E o que você vai falar também tem que ser feita de uma forma diferente. Colocar curiosidades, algo que chame a atenção deles. Nas viagens internacionais, nós relacionamos com histórias do Brasil, que atrai muito mais a atenção deles. Então, é bem interessante. A forma de trabalhar com o idoso é bem diferente da forma que você trabalha com menores de 60. Eu vou ser assim, vocês me aguardem, viu? E já que viajar é uma excelente opção para garantir bem-estar aos idosos, eu preparei um roteiro especial. Uma viagem que parece saída, gente, de outra época, um charme, com direito à história e paisagens que acalmam até a mente mais agitada. Eu estou falando do Expresso Turístico da CPTM, um passeio pelo interior que transforma o trajeto em experiência. E eu fui conferir de perto e posso te garantir, tá? É daqueles passeios que não são só bonitos, fazem a gente se sentir feliz de verdade. Aqui o ritmo da cidade muda. No Expresso Turístico, a viagem começa antes do destino. Agora eu vou a passeio, eu com minha amiga. Nós somos umas idosas bem para frente, 70, eu tenho 78 anos. Eu não deixo de curtir quando precisa, né? Brenda, você nunca tinha entrado nesse trem? Nunca, é minha primeira vez. Muito diferente, eu tô muito animada. Dentro do trem, tempo mais lento. Silêncio que acalma, uma fuga da pressa da capital. No meio do trajeto, o clima muda e a paisagem também. E aí, entre conversas e olhares perdidos, aqui nessa paisagem linda, a viagem vai virando muito mais do que uma simples viagem de trem. Vira experiência de vida. Viajar muda o humor,
Pelo menos é o que o Marcos vende como agente de viagens. Você trouxe quantas pessoas hoje para cá? 44. 44? E essas pessoas estão vindo de onde? Estão vindos de São Carlos, de Santos. Uau. E 90% aqui da capital. Aqui da capital? São pessoas que nunca foram para Paranapiacaba? A maioria nunca viajou de trem, entendeu? Nossa! Muito menos conhecer Paranapiacaba. Como o nosso programa é turismo histórico, essas pessoas nos procuram para poder conhecer do ponto de vista histórico. Essa é a receita da felicidade de quem já fez viagens inesquecíveis. É tudo que a gente precisa na vida, porque acumular bens vai tudo embora. E viajar vai tudo para as memórias, para as lembranças gostosas de cada momento que a gente viveu. E o que importa se este trem não leva à Europa? Toda forma de viajar, toda experiência marca a gente, sabe? Não é só porque foi para a Europa que vai marcar. Por exemplo, esse passeio hoje já está sendo, né, um momento muito incrível. Uma experiência assim que é para inesquecível. Viajar cria memória, aproxima pessoas e, por algum tempo, tira a gente do automático. O sorriso vem naturalmente. Às vezes, é só isso, sair um pouco para voltar diferente. Que delícia! A gente foi nesse expresso turístico 2 dias, tá, de viagem. A gente foi a Jundiaí, a Paranapiacaba. Gente, delicioso, delicioso. Eu indico, tá? E viajar faz feliz, né? E olha, eu já vou me despedindo de vocês. A gente vai ficando por aqui. Eu pergunto para... não tem muito tempo. Então, para quem quiser responder, o que a gente pode fazer aos 30 para chegar bem aos 70, 80? Bem, quanto mais informação a gente tiver sobre tudo aquilo que pode ser benéfico para a gente, é importante. Então, assim, aqui está sendo um momento muito bacana, onde a gente está trazendo informação de qualidade, porque a informação liberta. Então, se eu tivesse que dar o meu último recado procurem informação de qualidade, porque a informação de qualidade pode nos ajudar a tomar as melhores decisões para a gente mesmo, para a gente ter um envelhecimento saudável. Que lindo, ninguém precisa falar mais nada. Muito obrigada. Foi um prazer, até porque o nosso dever como jornalistas é ouvir vocês, especialistas, e trazer informação de qualidade para todo mundo que nos assiste. Doutora Patrícia, muito obrigada. Foi um prazer ter a senhora conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Doutor Guilherme, muito obrigada também. Eu vou melhorar minha postura, juro. Eu olhei para ele, senti uma dorzinha. Peraí, deixa eu melhorar aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de trazer informação de qualidade, como ela disse. Doutor Felipe, quando eu chegar no seu consultório, estarei bem, tá? Prometo. Será muito bem-vinda. E doutor Renato, oh meu Deus, eu vou procurar o senhor já. Você viu que eu já dei um puxãozinho de orelha, né, de leve. Mas você viu que eu já gosto do chocolate amargo, cafezinho sem açúcar. Muito obrigada, tá? Eu que agradeço, obrigado pelo convite, foi um prazer estar aqui. E é isso, gente, muito obrigada. E aí, o que você tirou da nossa conversa de hoje para sua vida ser ainda melhor e quem sabe mais longa? Me conta. Se antes o desafio era chegar lá, hoje o desafio é como chegar, tá? A longevidade nos convida a repensar escolhas, relações e até o sentido do tempo, porque no fim das contas, viver mais só faz sentido se for para viver melhor, né, gente? O Revista Lesp termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Siga acompanhando tudo o que acontece no estado de São Paulo e no Parlamento Paulista pelas nossas redes sociais. TV Alesp, tudo a ver com você, tudo a ver com o estado de São Paulo. Beijo, até!